Nós temos uma empresa que ela pretende pagar uma duplicata, mas ela já está prevendo que não irá conseguir pagar esses 10 mil. Então, ela deve uma duplicata e ela quer prorrogar 3 meses, jogar 3 meses para frente. A taxa composta é de 2,5%. Eu coloquei juros compostos entre parênteses, por quê? Pessoal, gravem isso que eu vou dizer agora. Toda vez que um exercício se reportar a juros simples, ele obrigatoriamente vai aparecer assim, juros simples, taxa simples ou sistema de capitalização simples. Então, quando a taxa for naquela fórmula da aula anterior, que é de multiplicar I vezes N, quando for a fórmula de multiplicar I vezes N, o exercício sempre vai dizer que é simples, ok? Sempre. Se o exercício não falar nada, ele falar taxa de juros, considera juro composto. Está claro? Neste caso, eu já coloquei taxa de juros composta. Só que eu coloquei composta entre parênteses, por quê? Porque se eu omitisse essa palavra do exercício, continuaria sendo composto, tá? Então, quando o exercício não fala nada, é porque a pessoa que elaborou esqueceu. Não, não esqueceu. Então, se não falar nada, é juro composto. Então, nesse caso, nós temos a duplicata de 10 mil, a prorrogação de 13 meses, taxa de 2,5. Duas perguntas. Qual o valor que a empresa precisará para liquidar a dívida? O que eu estou pedindo, pessoal, nessa letra A? E a letra B pergunta qual o valor do juro devido em razão a essa postergação de pagamento. E o que eu estou pedindo na B? Na letra A, quando ele fala assim, qual é o valor que a empresa precisará para liquidar, ela está se reportando a futuro. Então, eu estou procurando um montante. Como na função da HP nós trabalhamos com o sistema americano, lá a gente usa, então, o termo valor futuro, que é a mesma coisa que montante. Então, olha só, quando a letra A fala assim, qual o valor que a empresa precisará para liquidar, então, olha, duplicata tem um valor de 10, se vai pagar mais à frente, então vai pagar lá no futuro. Então, o que eu procuro é valor futuro. Como que a gente resolve esse exercício? Então, a gente lê o exercício, depois disso, a gente vai marcar no cantinho ali todas as letrinhas para eu saber identificar o que eu tenho. Então, 10 mil é o quê? Valor presente, porque é o valor da duplicata, né? Que eu vou pagar depois. Então, se eu vou pagar depois, o que eu vou pagar na frente é maior. Então, esses 10 mil neste exercício, ele é o valor presente. 3 é o prazo, então N é 3 meses, e taxa 2,5 ao mês. Tudo em meses, tranquilo, só substituir. Qual é a forma? Então, li o exercício, identifiquei as letras, né, as incógnitas, as variáveis todas. Agora eu procuro uma fórmula. É juros compostos. Eu apresentei duas fórmulas para você, de juro e de montante. Vamos usar essa de montante que já dá a resposta que o exercício está solicitando. Então, é essa a fórmula. Montante é igual a capital, que multiplica 1 mais i elevado a n. Eu só chamo a atenção que eu coloquei capital vezes 1 mais i, mas muitas vezes vocês vão ver sem sinal nenhum. Então, essa letra antes do parênteses já significa que ela está multiplicando, tá? Mas aqui eu coloquei o sinal de multiplicação. Como nessa segunda linha, ó. Depois do 10 mil não tem nada. E ainda assim está multiplicando, correto? Regras, então, de expressões algébricas. Então, 10 mil é capital. A taxa, lembrando, como é fórmula algébrica, eu tenho que dividir por 100 para depois colocar ali. E o prazo é 3. Regras de expressão, o que eu faço? Eu primeiro somo dentro do parênteses e depois eu elevo, tá? E depois eu elevo. E só por último, então, que eu realizo a multiplicação. Vocês querem que a gente resolva essa expressão utilizando as funções algébricas dentro da HP? Só para a gente entender um pouquinho o cálculo, eu vou fazer com vocês. Então, essa é a HP. CLX limpa visor, F CLX registro, FXY invertido, tá? Tá tudo limpinho em sua calculadora. Se você apertar F9, nós vamos trabalhar com 9 casas decimais. F7, 7 casas decimais. Eu gosto de trabalhar com F9, que são todas, tá? Todas as casas decimais. Vamos fazer este exercício algébrico, tá? Então, olha só, a regra de resolução de equação, a gente primeiro soma. Na HP, a gente faz assim, pessoal. Primeiro número, então, eu vou resolver dentro do parênteses, tá? Primeiro número, então, Enter.
0,025, soma. A gente coloca primeiro o número, depois que a gente coloca a função, tá? O que eu tenho que fazer com esse número? Eu tenho que elevar a 3. Então, ó, primeiro número, 3. Aí eu falo assim, o que eu tenho que fazer? Elevar, ó, y elevado a x. Então, esses 1,07689 é 1,025 elevado a 3. Aí eu tenho que pegar esse número e fazer o quê? Multiplicar pelo capital, que é de 10 mil. Então, primeiro eu vou o quê? 10 mil. E daí eu uso multiplicar. Portanto, qual que é o valor do montante? 10.768,90. Então, este é o valor que eu tenho do meu exercício. Eu não resolvi usando as funções financeiras da HP, tá? Eu resolvi utilizando as funções algébricas, tá? Só para a gente facilitar o entendimento. Só mais uma vez, ó, CLX, FCLX, FXY invertido. Primeiro dentro do parênteses, então 1,025, ok? O que eu tenho que fazer com esse número? Elevar a 3. 3 eleva, sempre o primeiro número, depois a função. 10 mil vezes. Esse é o valor, então, que dará o nosso exercício, ok? Professora, e se nós formos utilizar as funções financeiras da HP, como que fica? Temos também. Vamos trabalhar agora com as funções financeiras da HP. Eu trouxe aqui para você. Então, se você for trabalhar as funções financeiras da HP, você siga esses passos, tá bom? Vou trazer aqui para vocês o nosso emulador, que é o que eu estou utilizando, que é para nós fazermos juntos. Depois você pode assistir quantas vezes quiser, mas para a gente poder realizar juntos, tá? Vamos ensinar a usar as funções financeiras. Então, ó, sempre antes de qualquer cálculo, CLX limpou visor, FCLX limpou registro, FXY invertido limpou memória financeira. Agora podemos fazer o cálculo. As funções financeiras estão aqui em cima, ó, N, que é o prazo, I, que é a taxa, PV, que é o valor presente, PMT, que é prestação, que nós vamos trabalhar isso na nossa próxima live, e FV, que é o valor futuro. Lembrando que valor futuro e montante é a mesma coisa, valor presente, capital, é a mesma coisa. Então, são essas funções. Você vai ler o exercício. O exercício fala assim, 10 mil. 10 mil é o que mesmo? Valor presente. Eu sugiro, como eu já falei na aula, que quando você vai usar o valor presente, eu recomendo colocar o CHF só para aparecer esse sinalzinho de menos, que significa o quê? Saída de caixa, tá? Então, 10 mil, ele é o quê? É o valor presente. 3 é o quê? O prazo. 2,5. Lembrando que na HP tem que ser taxa percentual, tá? 2,5 é o I. O que eu quero calcular mesmo? Valor futuro. Ah lá, 10.768,90. Viu? Então, assim, nós realizamos o cálculo utilizando tanto a expressão algébrica, como também nós fizemos utilizando as funções da HP, que está aqui, né, no slide guardadinho para você, e eu fiz utilizando o nosso emulador só para você ver como que realiza. Então, o valor futuro é estes 10 mil. Vamos para a letra B? A letra B pergunta qual é o juro. Olha só, como ele pergunta qual é o juro, e eu já sei qual é o capital, e eu já sei qual é o montante, você pode usar essa formulinha aqui embaixo, que é juro é igual montante menos capital, que é o nosso conceito da aula anterior, lembra? O que era o juro? Então, o juro é aquela diferença do início ao fim. Então, se você pega o valor final, que eu já calculei que era o montante, de 10.768, tira o capital, que é os 10, o que sobra é o juro, certo? Posso fazer assim. Mas eu quis complicar. Quis complicar o quê? Para você ter mais uma opção de cálculo, tá? A gente pode, então, ler o exercício, identifica a fórmula. Usa a fórmula de juro, que tem expoente, tá? Juros compostos é esse que tem expoente. Substituo 10 mil no lugar do capital, o 22,5 no I, lembrando que eu tenho que dividir por 100, né? Lembra disso? O N por 13, assim substituo. Primeiro somo, depois eu elevo, só depois que eu subtraio de 1.